Helena Tanuri, misericórdia. Mas glória a Deus que nós estamos aqui nessa manhã. Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. A Cris ontem já iniciou falando sobre a importância de provérbios. Ela falou sobre, ela deu uma explanação sobre provérbios, né, no capítulo 1 e falou também sobre provérbios no capítulo 2, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 do livro de provérbios. E os provérbios, eles são ditos, é, é, são ditos populares, vamos colocar assim. Provérbios são ditos populares de uma cultura, e vários povos têm provérbios também. Nós também temos provérbios aqui no Brasil. Vocês devem conhecer algumas frases assim: gato escaldado tem medo de água fria, cavalo dado não se olha os dentes, águas passadas não movem moinhos. Isso são provérbios também, provérbios brasileiros. E esses provérbios aqui de Israel são provérbios, mas estão embasados em uma base, estão apoiados, alicerçados numa base espiritual, inspirados, né, pelo Espírito Santo de Deus. E esses provérbios, eles são princípios bíblicos que servem de ensinamento para o povo, serviu para o povo de Israel e serve até hoje para as nossas vidas. Né? Então, cada cultura ela vai acumulando experiências de sobrevivência que vai repassando para a sua descendência. E os provérbios bíblicos, né, eles podem ser usados, e é uma oportunidade muito grande, porque é um conhecimento muito simples e muito valioso da sabedoria na prática, né? E eles são úteis para promover uma vida espiritual, emocional, psicológica e social mais saudável. E hoje nós estamos aqui com o capítulo 3 de Provérbios. É um dos maiores capítulos, né? Nós só temos mais um capítulo maior que esse e um outro também com 35 versículos. Então, é um dos maiores capítulos aqui do livro de Provérbios. Nós vamos ler o capítulo todo e depois nós vamos tratar de alguns blocos de conhecimento desse desse capítulo de Provérbios. E o meu título está assim: Conselhos da Sabedoria. Em algumas versões a gente vai encontrar Conselhos de Sabedoria para os Jovens. E diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do teu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evite o mal. Isto lhe será saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem abraça, a quem ela se apega, será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus.
Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você, serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal nenhum. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, esses são os 35 versículos do capítulo 3 de Provérbios. E ele começa do versículo 1 ao versículo 12. Ele falando, a sabedoria oferece coisas que o dinheiro não pode comprar. Né? Do versículo 1 ao 12, nós vemos a sabedoria oferecendo coisas que o dinheiro não pode comprar. E o primeiro conselho, né, que nós encontramos aqui no capítulo 3 é para que não nos esqueçamos, né, da lei do Senhor. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no meu coração. Essa introdução já dá para nós ficarmos nessa introdução aqui até umas 4 da manhã, viu, Cris? Só nesse primeiro versículo aqui. Então, eu vou dar uma explanação de alguns blocos de versículo, porque o livro de Provérbios, se você observar, ele é autoexplicativo, né? Tem coisas aqui tão simples que é autoexplicativo para a vida da gente, não tem nem o que explicar. E, às vezes, tem algumas coisas, alguns pontos, às vezes, até é engraçado também, quando lemos alguns pontos. Né? Por exemplo, tem um versículo que fala para você não tomar um cachorro pelas orelhas. Quem entra, né, em confusão que não lhe compete, é como você tomar um cachorro pelas orelhas. Então, tem algumas coisas engraçadas, tem muitas outras coisas autoexplicativas que você já lê e fala, é isso aqui, não tem mistério, né? Já está claramente explícita ali uma verdade. Agora, essa introdução é maravilhosa. Essa introdução, ela fala muito ao nosso coração. Meu filho, não se esqueça da minha lei. Nós estamos... E antes eu gostaria de falar uma coisa, porque a gente lendo aqui esse capítulo todo, eu creio que vocês perceberam como a Bíblia é atual. Eu não sei de onde as pessoas tiram a necessidade de falar que a Bíblia precisa ser atualizada. Né? Aqui no Brasil, alguns homens, líderes proeminentes, em 2024, 2023, falaram que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu, particularmente, não vejo onde a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia é o livro mais atual que existe. Você abre a Bíblia e você lê. Se você pegar os livros proféticos hoje e começar a ler, você vai ver tudo que está acontecendo nesses dias de hoje, a Bíblia muito atual, né? Alguns versículos você acha que a tinta ainda está molhada, de tão atual que é a Bíblia. E esse conselho que nós lemos aqui no Provérbios, não se esqueça da minha lei. Isso ele está falando, não se esqueça da palavra, não se esqueça do ensinamento. E é muito interessante falar, não se esqueça da minha lei, porque hoje, muitas pessoas acham que devem estudar somente o Novo Testamento. Né? Alguns cristãos acham que tem que ler somente o Novo Testamento, que tem que ministrar somente o Novo Testamento, mas toda a Bíblia, ela toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela deve ser usada para nos ensinar, para nos redarguir, para que possamos aprender com essa palavra, tanto de Gênesis até Apocalipse.
E aqui, quando o escritor aos Provérbios, ele fala que não se esqueça da minha lei. Olha que interessante, quando ele está falando da lei, está se referindo à Torá, está se referindo aos primeiros 5 livros da Bíblia, principalmente Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E quando nós lemos, hoje, muitas vezes, quando nós estamos lendo esses livros, às vezes nós temos dificuldade de ler esses livros, porque são livros que falam da lei dada ao povo de Israel, e nós achamos que às vezes é mais pesado. Às vezes chega na genealogia e nós paramos de ler está cansativo, mas ele fala, não se esqueça da minha lei, não se esqueça do livro, né? Não se esqueça dos ensinamentos, não se esqueça da palavra, mas guarde no seu coração. O salmista já falava, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E olha que interessante, olha que coisa maravilhosa, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Olha a palavra do Senhor, quando você guarda a palavra do Senhor no seu coração, quando você guarda os mandamentos do Senhor, isso, o resultado é um prolongamento da sua vida por muitos anos, com prosperidade e paz. Olha, as pessoas estão correndo atrás, né, de uma longanimidade da vida, as pessoas estão correndo atrás de um prolongamento de vida, as pessoas vão para a academia, as pessoas fazem caminhadas, as pessoas não comem isso, não comem aquilo, porque elas querem ter uma vida, né, ter uma longevidade na vida, ou vão, né, até mesmo que parecer mais jovem, tanto no exterior, fazem plástica, pintam cabelo, fazem de tudo, né? E às vezes também no interior algumas coisas físicas que podem ser feitas para prolongar a vida. E aqui Provérbios está dando uma chave para você, está dando a solução para você que quer viver muitos dias. Guarde os mandamentos do Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, porque eles prolongarão a sua vida e lhe darão prosperidade e paz. Isso é a palavra do Senhor que está falando, e a palavra do Senhor, Deus mesmo, é quem vela pela palavra dele para cumprir. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4, essa palavra é muito importante. Ela fala assim: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você inculcará seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E também deverá amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os seus olhos, e você escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Né? Como que eu vou guardar essa palavra? Como que eu vou guardar essa palavra no meu coração? Você vai guardar e vai inculcar na vida dos seus filhos, e você vai falar dela andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, você vai falar dessa palavra, você vai colocar nos umbrais da sua porta. Eu já falei isso aqui. Eu me lembro que na minha casa, quando eu era criança, havia um versículo num quadrinho que meu pai havia comprado e colocado na parede, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E isso parece que ficou gravado no meu coração e no coração dos meus irmãos. Nós nunca esquecemos desse versículo. Então, isso é uma dica também aí para você colocar na sua casa, para você, para sua família, sabe? Hoje, com a facilidade, imprima versículos. Cada semana você pode imprimir um versículo e colocar aí na sua casa, para você ir decorando um versículo por semana. Grave essa palavra no seu coração. Medite nessa palavra. Essa palavra vai prolongar os seus dias. Essa palavra vai trazer prosperidade e paz para a sua vida e para a sua casa. Então, coloque essa palavra dentro do seu lar, medite nessa palavra, decore essa palavra. A palavra decor, ela já vem, é de coração, decoração. Então, decore essa palavra, isso vai trazer vida, vai trazer prolongamento de vida para você. E a palavra continua, né? Escreve, prenda-os ao redor do seu pescoço. O versículo 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração.
nós usamos colares, os homens usam gravatas, ou algum tipo de corrente também, e a Bíblia fala para você fazer isso com o amor e a fidelidade. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e o favor dos homens e boa reputação. Olha, que conselhos maravilhosos que nós estamos tendo aqui em Provérbios nessa manhã. Sabe, que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda-o no seu pescoço. Confia no Senhor de todo o seu coração, versículo 5, e não se apoie no seu próprio entendimento. Ainda que você tenha vários diplomas, ainda que você seja mestrado, doutorado, pós-doutorado, ainda que você tenha uma formação acadêmica muito grande, não se estribe no seu próprio conhecimento, não confie no seu próprio conhecimento, mas que você se apoie no Senhor, que você reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que coisa maravilhosa, é Ele que endireita as nossas veredas. Quando nós estamos seguindo por um caminho, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é caminho de morte. Às vezes nós estamos seguindo por um caminho, e esse caminho não é um caminho bom, mas nós não temos uma visão lá da frente do todo, do percurso todo, mas o Senhor já tem. Então, quando você confia no Senhor, né? Não tem como. Tinha um pastor conhecido nosso que ele falava: olha na curva, ele sempre dava esse conselho: olha na curva. Às vezes você está numa situação que você não consegue ver lá na frente, mas o Senhor tem essa visão do todo. Né? Nós estamos iniciando o ano de 2025, hoje são 3 de janeiro, mas o Senhor, ele já tem a ideia do percurso que nós vamos percorrer. Tem uma canção que diz que Deus é um Deus de futuro. Deus está aqui conosco e Deus já sabe o que vai acontecer lá no dia 31 de dezembro de 2025. Como será todo esse percurso, como será toda essa jornada que vamos viver em 2025. Assim como ele esteve conosco durante todo o ano de 2024, o Senhor estará conosco, porque é uma promessa dele. Então, nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Se há alguma vereda, né, tortuosa na nossa vida para 2025, o Senhor, Ele mesmo estará conosco, Ele mesmo estará endireitando as nossas veredas. Tem pessoas que têm medo, né? Muita gente tem medo do que vai acontecer em 2025. Às vezes as pessoas têm medo da virada do ano, porque não sabe o que o ano de 2025 reservou para você. Eu quero dizer para você, nesta manhã, que é o Senhor quem vai endireitar as suas veredas, que você não precisa ter medo do que o ano novo guarda para você. Aqui no Brasil, eu não sei aí onde você está morando, mas aqui no Brasil existem já pessoas falando que o ano 2025 vai ser um ano ruim. Existem pessoas falando que na política, na economia, vai ser um ano muito ruim aqui no Brasil. Mas eu profetizo que é o Senhor quem vai endireitar as nossas veredas. Nós estamos com o Senhor, nós não precisamos temer. É o Senhor quem endireita as nossas veredas. Ele já está lá, ele já está em todos os dias de 2025, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você está aqui participando desse devocional, sabe, porque você está com medo do que vai acontecer, eu vou orar janeiro inteiro, eu vou estar fazendo devocional janeiro inteiro, porque eu tenho medo do que esse ano reserva para mim. Eu quero dizer para você que é o Senhor que endireita as suas veredas. O Senhor está com você. O nosso Deus é um Deus de futuro. Sabe? Siga os conselhos de Provérbios. Não seja sábio aos seus próprios olhos, sabe? Mas tema ao Senhor todos os dias e evite o mal. Olha o que ele fala no versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. Olha, ele fala de prolongamento de vida, ele fala de saúde para o seu corpo. Quantas pessoas procurando saúde, tomando vitaminas, fazendo várias coisas, mas temer ao Senhor, isso é saúde para o nosso corpo e vigor para os nossos ossos. E agora no versículo 9, né, ele já muda a temática dele e ele fala sobre honrar o Senhor com todos os seus recursos. Isso aqui é um princípio de vida que funciona para quem segue. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Sabe, se você não é uma pessoa que tem
o costume de fazer isso, comece a observar isso aqui na sua vida, comece a honrar o Senhor. Se você não tem esse hábito de honrar o Senhor com as primícias da sua renda, faça isso. Comece a semear, comece a plantar sementes é, é, dos seus recursos, dos seus primeiros recursos. Não está falando de qualquer coisa, está falando dos seus primeiros recursos. Queridos, existe honra em pequenas coisas. Nós podemos honrar o Senhor em pequenas coisas. Eu me lembro quando eu era criança, eu ia para a igreja e o pastor falava assim para a gente, até mesmo, né, o dinheiro que você vai levar de oferta, sabe? Pega aquela nota que está mais novinha. Eu me lembro dele falando isso, eu era criança. Pega aquela nota que está mais novinha, sabe? Que está mais bonita. Você pode honrar o Senhor nas pequenas coisas. E aqui ele está falando: honre com os primeiros frutos. Deus, ele ama as primícias, os primeiros frutos. Quando você entrega aquilo para o Senhor, sabe? Ele ama. E a Bíblia diz que ficarão plenamente cheios os teus barris, transbordarão de vinhos, né? Os teus celeiros, os teus lagares, algumas versões falam os teus lagares, transbordarão de vinho. E o vinho, né, como todos nós sabemos, remete à alegria. Alegria na sua vida, não vai faltar alegria na sua vida, não vai faltar a prosperidade na sua vida. Esse capítulo 3 de Provérbios é um capítulo completo, né? Está falando de prolongamento de vida, de prosperidade, de paz, de saúde, de alegria, de prosperidade. É um capítulo completo, esse capítulo 3 de Provérbios. Depois, aí, ao longo do dia, se você tiver oportunidade, leia novamente esse capítulo, medite em cada um desses versos, porque isso é vida para você. E são conselhos maravilhosos. E no capítulo 11, ele vai falando, né? Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz o filho a quem deseja bem. Muitas vezes o Senhor vai nos disciplinar, e a Bíblia está falando para você não ficar magoado com isso, para você não ficar entristecido com isso, porque o Senhor, ele repreende, ele disciplina a quem ama, assim como o pai faz com o filho. Né? O filho que fica sem correção, ele não é filho, ele é bastardo, mas o Senhor repreende aquele que ele ama. E aqui termina, né, essa primeira parte de Provérbios, que são coisas que a sabedoria oferece e que nós não podemos comprar. E daqui para frente ele vai falando como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que possa desejar se compara a ela. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você deseja a sabedoria, que é mais proveitosa do que ouro, do que prata, nada pode comprar a sabedoria. E temer a Deus, como nós estamos precisando disso, nós temos perdido o temor do Senhor. Se você quer essa sabedoria que é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que rubis, busque o temor do Senhor. E o temor do Senhor você vai buscar nessa palavra, você vai buscar aqui o temor do Senhor. Leia a Bíblia todos os dias. Um conselho para 2025, leia a palavra todos os dias. Leia a palavra todos os dias, deixa essa palavra morar no seu coração. Ela vai te transformar de dentro para fora. A palavra do Senhor nos transforma de dentro para fora. Não é algo externo que alguém vem falando para nós, mas é algo que vai nos transformando, que vai gerando vida dentro de nós, de dentro para fora. E o escritor aos Provérbios continua falando, né, continua nos orientando sobre todas as coisas importantes na vida espiritual. Mas no versículo 25, eu quero destacar o versículo 25 que ele fala, o 24, 25, quando se deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Olha quantas pessoas precisando tomar remédio para dormir, que não consegue dormir, com insônia,
né? Até chamei uma pessoa para estar aqui, ela falou assim: "Ah, eu não consigo porque eu tenho insônia". E quando é nesse horário, como aqui no Brasil é 3 horas da manhã, ela falou assim: "É às 3 horas que eu começo a dormir, que eu não consigo, estar nesse momento. Então é nesse momento que eu consigo dormir". Mas a Bíblia diz que se você guarda a palavra, se essa palavra está no seu coração, você pode reivindicar essa bênção na sua vida. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Quantas, promessas, né, há na Bíblia que nós podemos reivindicar. Se você está tendo um sono intranquilo, se você, não está, com tranquilidade para deitar e dormir, reivindica essa palavra na sua vida. É o Senhor que está falando. Não sou eu que estou falando. O Senhor vela pela palavra dele para cumprir. Quando se deitar, não terá medo. O seu sono será tranquilo. Quantas pessoas com terror noturno? Olha, é a palavra do Senhor. Ele cumpre, nós precisamos ter medo de falar da palavra dele, porque é ele que vela, é ele que cumpre a palavra dele, e ele está falando sobre isso. E para você não ter medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, o Senhor nos guarda, o Senhor estará nos guardando durante todo esse ano. Nós não precisamos ter medo da calamidade repentina, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor é quem cuida das nossas vidas. O versículo 26, o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa segurança. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. É, em Israel, havia um tempo em que era o ano de jubileu, de 49 em 49 anos, era ano de jubileu. O levita tocava a trombeta, e naquele ano, naquele dia, né, que o levita tocasse a trombeta, se fosse ano de jubileu, quem era escravo estava liberto, quem havia perdido uma propriedade, aquela propriedade era devolvida para ele novamente, era ano de jubileu. Então, quando os levitas tocavam a trombeta no ano de jubileu, aquele que era escravo, ele deixava de ser escravo automaticamente. Mas a pessoa precisaria saber disso. A pessoa precisaria entender que no ano de jubileu, ela, ao tocar das trombetas do levita, ela estava livre. Ela precisava tomar posse daquela verdade, né? Se ela estava lá fazendo algum trabalho, naquele momento que o levita tocou a trombeta, ela poderia largar aquilo ali e sair livremente, porque era lei determinada, aquilo era determinado em Israel. E se a pessoa estivesse lá e tocasse a trombeta, mas ela não entendesse o que estava acontecendo, ela continuaria ali como escrava. E nós precisamos fazer isso com a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que está dizendo, nós precisamos nos apropriar dela. As trombetas estão tocando, porque a palavra do Senhor, ela é verdade. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, sabe, ela penetra, ela tem a capacidade de penetrar, dividir juntas e medulas, e nós precisamos crer nessa palavra. Sabe, quando nós falamos, nós precisamos falar e profetizar essa palavra na nossa vida. A Bíblia está falando: o Senhor é a sua segurança, o Senhor é a nossa segurança. Sabe, tudo isso que está falando aqui, você pode reivindicar do Senhor, falar: Senhor, é a tua palavra que diz. Sabe, você pode orar a palavra e falar: Senhor, a tua palavra diz isso. A tua palavra está falando isso, e é o Senhor que vela pela tua palavra para cumprir essa palavra quando nós abrimos a Bíblia. Por isso é importante abrirmos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus, porque essa palavra ela fala aos nossos corações, ela nos fala de dentro para fora. E você pode, sabe, falar com o Senhor, não com arrogância, não como quem dá ordem para Deus, mas com humildade. Falar: Senhor, é o Senhor que falou, o Senhor prometeu, e o Senhor vela pela tua palavra para cumprir isso na nossa vida. E para terminar, né, para encerrar, o nosso tempo já ultrapassou, a Bíblia diz que ele fala que o lar do justo vai ser abençoado. O lar do justo vai ser abençoado. O Senhor abençoa a sua casa. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós somos justos por causa do sangue de Jesus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Em nós mesmos não há bondade, não há justiça, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus quem nos justificou. E a partir disso, o nosso lar, ele é abençoado, porque a Bíblia diz que o Senhor abençoa o lar do justo. E ele dá uma herança ainda, olha,
A honra é a herança dos sábios. A honra é a herança dos sábios. Ele dá uma herança que é a honra na sua vida. E é tão interessante, quando ele fala no 34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tem pessoas que estão aí, né, zombando da palavra, zombando dos caminhos do Senhor, zombando do sagrado, zombando daquilo que é santo, mas o Senhor zomba de quem está fazendo zombaria das coisas dele. O Senhor zomba dos zombadores e ele expõe os tolos ao ridículo. Algumas pessoas acham, aqui no Brasil mesmo está uma coisa assim, muito complicada. Eu falo que as pessoas hoje, elas não simplesmente estão deixando o caminho do Senhor, muitas estão escarnecendo do caminho do Senhor, mas o Senhor zomba dos zombadores. E eu quero deixar aqui terminar, leia a Bíblia em 2025 como você jamais leu. Procure entender, procure gravar essa palavra no seu coração como você jamais fez na sua vida até aqui. E você vai ver, sabe, o Senhor entregando autoridade na sua vida, o Senhor entregando unção na sua vida, você mudando de fase espiritualmente. O Senhor tem um novo caminho para você, o Senhor tem novas revelações para a sua vida. Busque essa palavra e você vai ver isso tudo, sabe, sendo derramado na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Como